Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Raquel Tinker. Como vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos já há 15 anos, eu tô trabalhando com marketing digital agora. Eu fui supervisora de uma companhia aérea, na verdade a maior companhia aérea aqui dos Estados Unidos por muitos anos. Então, eu tô fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas que algumas pessoas me mandam sobre como trabalhar para uma companhia aérea aqui nos Estados Unidos. Então, fica até o final, que eu vou falar tudinho, vou falar como você faz para fazer a aplicação, como você faz para fazer a entrevista e quanto que as pessoas ganham como iniciantes em companhias aéreas. Então fica até o final. O processo para você trabalhar para uma companhia aérea precisa mandar a aplicação, principalmente se você já mora aqui nos Estados Unidos, é muito mais fácil. Se você mora no Brasil, é um pouco mais difícil você conseguir trabalhar para uma companhia aérea aqui nos Estados Unidos. Você teria que primeiro vir para cá, né, ter uma residência aqui para você conseguir fazer a aplicação. A aplicação é muito simples. Se você já mora nos Estados Unidos e você fala inglês, você pode entrar no website da companhia aérea e fazer a aplicação, ou então fazer o que eu fiz. O que eu fiz foi, eu conversei com um funcionário da companhia aérea e pedi se ele me mandasse uma referência para eu poder fazer a aplicação para um trabalho. E a referência é muito simples. Quando você é funcionário da companhia aérea, você tem um profile, um perfil lá na empresa, no qual você pode indicar pessoas. Então, esse funcionário me indicou. Ele me mandou um e-mail, com esse e-mail eu fiz a aplicação, preenchi todos os requisitos lá, mandei o resume, né? É muito importante você fazer um resume. Eu vou até ensinar, vou fazer um próximo vídeo, eu vou ensinar como fazer um resume aqui nos Estados Unidos. E eu fiz o resume, que eu já sabia, né, que eu já tinha experiência nessa área de administração e tal, mandei o resume. E assim, esperei um tempão para você conseguir emprego em uma companhia aérea aqui nos Estados Unidos, principalmente a que eu trabalho, que é a maior, é mais difícil do que entrar na Harvard, porque na minha época eu lembro que eles tinham 4 mil candidatos para as vagas. Cada classe, né, que eles abrem para fazer o treinamento, é uma média assim de 20 a 30 pessoas por classe, e eles tinham 4 mil aplicações. Então assim, é muita gente, é muita aplicação, é muito pedido. E o que eles fazem? O sistema da companhia aérea, ele passa por uma empresa terceirizada para fazer a seleção dos candidatos. Então a primeira seleção, ela é feita basicamente só no resume mesmo, no currículo da pessoa. É um sistema eletrônico que vai selecionando as pessoas por palavras-chave no currículo. Por exemplo, atendimento ao cliente, né, customer service, pessoas que já trabalharam com vendas, qualquer tipo de venda. Tem uma colega minha que era supervisora que ela trabalhava em restaurante. Ela era garçonete, mas ela foi contratada porque ela tinha experiência com atendimento ao cliente. Ela trabalhava com vendas e tal, mesmo que seja venda de comida. Então qualquer tipo de venda, qualquer tipo de experiência com atendimento ao cliente, você é um grande candidato para entrar para uma companhia aérea, porque eles não estão interessados se você tem experiência com companhia aérea, que você tem experiência muito específica, porque a companhia aérea quer te ensinar. Então essa companhia que eu trabalho, eles queriam que eu tivesse um pouco de experiência na área de atendimento ao cliente e um pouco de experiência com vendas. Não precisava ser assim uma gerente de vendas ou campeã de vendas em alguma coisa. Podia ser qualquer coisa, podia ser. Tem gente que trabalha em farmácia, como eu falei, a minha amiga era garçonete, conseguiu um trabalho e ela também ficou supervisora como eu. Então eles querem você meio que cru, assim, eles não querem uma pessoa muito especializada, porque daí fica difícil para eles até treinarem. Para você entrar como iniciante, do jeito que eu entrei, não tem assim uma especificação muito rígida, assim, você não precisa ter, sabe, faculdade disso ou especialização disso, daquilo. O básico que eles queriam era o ensino médio completo, né, que seria o high school aqui. Você tem que ter antecedentes criminais limpos, claro, né, por trabalhar em uma companhia aérea, não pode ter uma pessoa com antecedentes criminais, e você teria que ser uma pessoa que fale inglês bem. Então, como eu atingi todas essas características, eu fui selecionada a primeira vez, mas como eu falei, eu fui muito esperta na questão do resume, do currículo, porque eu já sabia que eles tinham esse sistema terceirizado de selecionar as primeiras pessoas, que era um sistema eletrônico que ia selecionando por palavras. Então eu coloquei bastante assim palavras de customer service, atendimento ao cliente, vendas e tal. Então eu fui selecionada na primeira grande seleção dos candidatos. A segunda seleção foi assim uma entrevista meio que digital, assim, eles te mandam um e-mail com um link. Nesse link você tem que se gravar, tem um sistema lá, você aperta um botão e se grava, e eles querem que você fale. Aí eles te fazem pergunta e você responde as perguntas em inglês. É como se fosse uma entrevista assim de pessoa para pessoa, mas é você mesmo se gravando e mandando para eles. Aí tá, eu passei nessa fase. Aí a terceira fase foi um teste psicológico. Eles te dão uma série de perguntas assim, mas é muito longo o teste. Se eu não me engano, tem mais 100 perguntas assim. Coisa simples, perguntando: se acontecesse isso, o que você faria? O que você acha de pessoas que fazem isso e isso? Então, o que eles sempre perguntam: se você vê um colega seu não cumprindo as regras, o que você faz? Aí tem lá, né, você fala com o supervisor, você fala com o colega, briga com o colega. Como você reage em situações de estresse ou situações de muita pressão psicológica? Então, esse tipo de
pergunta, mais umas perguntas assim muito simples, mas assim querendo saber se você mesmo, se você tipo aguenta a pressão, como você reage em situações, né, de alta pressão, assim, de estresse, porque atendimento ao cliente é um trabalho de muito estresse. Aí, se eu não me engano, tem mais uma outra fase que você faz uma entrevista assim meio que por telefone, alguém liga pra você e você conversa com a pessoa, e aí sim você vai pra fase final, que é a entrevista face a face. Então, assim, até você chegar nessa última fase, você já passou por um monte de gente revisou o seu currículo, você teve que fazer, né, lá o teste, o vídeo e tal, e teve que passar por tudo isso. Então você já tá meio que quase contratado quando chega nessa última fase. Aí nessa última fase é quando você vai falar, né, face a face com um dos gerentes ou supervisores. Então comigo, no caso, foi em Atlanta, tanto que eu achei assim super legal, porque todo mundo achava, né, o pessoal que eu conheço, os americanos que eu conheço, achavam assim o máximo que eu falo inglês, português e espanhol. Eles achavam assim uma coisa surreal, de outro mundo, super especial. Quando eu cheguei para fazer a entrevista nessa companhia aérea, tinham umas 20 meninas iguais a mim, mais bonitas do que eu, que falam inglês, espanhol e português também. Então, assim, eu não me senti nem um pouquinho especial. Tinha várias pessoas lá super bem qualificadas, assim, muito bem apresentáveis, assim, bem vestidas e tal, com uma roupa mais clássica, né, um outfit clássico. Aí todo mundo se reuniu, acho que tinha umas 25 pessoas que foram chamadas para a entrevista final. Aí eles colocam você numa sala, né, fazem apresentações da empresa, das políticas da empresa, de tudo que a empresa é. Aí você se reúne com todo mundo, que eu achei muito estranho, que eu achava que eu ia chegar lá e já ia direto pra uma salinha falar com o gerente e fazer minha entrevista, mas não foi assim. Foi assim meio que um negócio grupal, assim. Aí todo mundo ficou numa sala e eles foram chamando um por um, né, para fazer a entrevista. Cada um foi falar com um gerente e eles fizeram mais alguns testes, assim, de inglês e de vendas, assim. Uma das supervisoras vieram e falaram pra mim, como você me venderia isso? E daí você tinha que ir lá fazer a venda do jeito que você venderia a coisa. Mas assim, muito simples, nada muito cheio de muito assim especial, não, coisas muito simples. Então a gente fez esse último teste e aí eu fui pra entrevista final, que foi assim muito simples. A única coisa mesmo que ela queria saber era se eu tinha experiência com atendimento ao cliente e se eu tinha experiência com vendas, e tudo era assim. Não eram perguntas assim muito elaboradas, não tinha nada assim muito espetacular, assim, uma entrevista super simples, e ela fez lá mais ou menos umas 10 perguntas, mal olhou pra minha cara, ela assim, só perguntava, anotava no papel assim, tarana, isso, eu respondia, tarana, escrevi, tudo bem, muito obrigada, e não falou nada. Aí eu saí da entrevista, que deve ter durado assim uns 5 minutos, e voltei pra essa sala onde estava todo mundo, todos os 25 candidatos, e o gerente do departamento de português e inglês chegou no final, assim, era mais ou menos, tudo isso tinha passado umas 4 horas, a gente foi pra entrevista bem cedinho, era mais ou menos umas 11 da manhã, ele chegou e deu a boa notícia de que todo mundo estava contratado. Então, pra dizer bem a verdade, quando a gente chegou naquela última etapa, todo mundo já estava meio que contratado, mas eles queriam ter a certeza, né, ver a pessoa face a face, se realmente valeria a pena que o candidato fosse contratado. Então, eu fui contratada, todas essas pessoas que foram na entrevista comigo, essas 25 pessoas, fizeram um treinamento comigo, então a gente fez um treinamento de 3 meses, pagos, então a gente recebe para fazer o treinamento, e nesse treinamento a gente aprendeu tudo sobre as políticas da empresa, aprendeu a falar no telefone, aprendeu a mexer no sistema da empresa, como vender passagem, como trocar as passagens, como tratar o cliente, assim, tudo muito assim minucioso mesmo, um treinamento muito assim, quase como se fosse militar, assim, muito bom mesmo, nos mínimos detalhes, a gente aprendeu tudo. No final dos 3 meses, a gente fez um teste, a gente fazia, se eu não me engano, um teste por mês, e daí o último teste era uma revisão de tudo que a gente aprendeu na classe. E as aulas eram assim 8 horas por dia, então eram 3 meses, a gente ficava na sala de aula com o professor, né, que era uma das supervisoras, ela ensinava e eram 8 horas de aula, então era muita coisa para aprender. No final dos 3 meses a gente fez mais um teste, e quem passou nesse teste, aí foi contratado oficialmente. E na minha sala, graças a Deus, todo mundo passou, eu e mais um americano fomos os únicos que tiramos 100, que é a nota máxima, né, na prova final, e depois desse teste a gente começou a trabalhar. E o salário, média do salário inicial para você trabalhar em uma companhia aérea como atendimento ao cliente aqui nos Estados Unidos é uma média de $15. Tem umas empresas que pagam 14, outras pagam 16, mas a média é $15 por hora, então você começa no telefone, aí no telefone é isso mesmo, é telefone, é 8 horas recebendo ligação de cliente, vendendo passagem e trocando passagens. Quando você fica 6 meses nessa posição, você pode ser promovido para outras coisas, então tem muita gente que começou comigo, que foi para o departamento de Revenue Management, que é um outro departamento muito bom dessa empresa, que ganha muito mais, assim, é uma promoção assim muito boa mesmo. Aí outras pessoas como eu foram para
para supervisão, né? A gente era supervisora. Eu fiquei uns anos como supervisora e mudei para mídias sociais, que eu acho mais legal, eu acho mais divertido. Então eu trabalho no Facebook e no Twitter o dia inteiro respondendo perguntas e trocando passagem e vendendo passagem. Nem tanto vendendo, mas é mais assim, respondendo perguntas dos clientes mesmo. É muito divertido, eu gosto. Assim, se você me pergunta, você adora, ama seu trabalho? Eu não amo de paixão meu trabalho, porque não é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Mas pra situação agora, assim, pra gente conseguir pagar as contas e pra eu conseguir me estabilizar pra fazer o que eu realmente gosto, eu acho que é um trabalho perfeito pra mim. Primeiro, eu ganhei muita experiência no departamento de social media, né, de mídias sociais. Ganhei muita experiência com atendimento ao cliente, ganhei muita experiência na questão de mídias sociais, de Facebook, Twitter, de como que tudo funciona, né, do marketing por trás disso. Por isso que eu decidi investir mais agora em mídias sociais, em marketing digital. Então, assim, é muito bom pro que é. Eu ganho mais do que os $15, porque eu já tô lá há 5 anos. Assim, vale muito a pena. Pelo custo de vida aqui dos Estados Unidos, não é um salário gigantesco, porque lembra quando você acha $15 por hora, nossa, que monte de dinheiro. Quando você tá no Brasil, você pensa, né, um monte de dinheiro, nossa, que legal. Mas não é tanto assim, porque aqui você trabalha por hora. Então, vamos supor, você trabalha 40 horas por semana, soma aí tanto que dá 15 por 40, mas desse dinheiro você vai descontar os impostos que você tem que pagar pro governo, aí você desconta mais o seguro de saúde, que eu pago também pela empresa, porque mesmo sendo mais barato, mas ainda a gente tem que pagar. Só o seguro de saúde custa pra mim uma média de $180 2 vezes por mês. Então, o seguro de saúde pra mim e pra família sai $360 por mês. Fora isso, a gente paga também o 401k, que é como se fosse assim um sistema de previdência, né, de aposentadoria. Eu pago mais ou menos uns $200 por mês também nisso, mais os impostos dá uma média de $200 2 vezes por mês. Então, assim, é um desconto muito grande. Eu lembro que eu fiz as contas, assim, a cada 2 semanas, todos esses descontos aí de seguro, de taxes, né, de imposto, de 401k, tudo isso dá uma média de $500 que descontam por pagamento, que seria eu ganho a cada 2 semanas. Então eu pago $1.000 só de taxas, de despesa, de seguro, de coisas assim que não é o dinheiro vivo que eu levo pra casa. Então tudo bem que é algo bom, né? Você ter seguro de saúde, você ter o 401k, você ter tudo isso, mas não é um dinheiro que eu vejo. Ele entra no meu pagamento e já sai. Então isso aqui é descontado e agora o que sobra daí a gente sobrevive. Não é um salário dos sonhos, mas aqui nos Estados Unidos é um salário razoavelmente bom. Dá pra pagar as contas. Não dá pra ficar rico, não dá pra fazer muita coisa, não dá pra comprar BMW, sabe? Comprar a bolsa da Gucci, mas dá pra sobreviver, dá pra pagar as contas, enfim. E a outra vantagem de se trabalhar em uma companhia aérea é que você viaja de graça. Então a gente já viajou pra Europa, nós viajamos pra Paris, a gente vai pro Brasil direto. Agora a gente não tá viajando por causa do corona, né? Porque o presidente dos Estados Unidos pediu para as pessoas não viajarem, a não ser que seja de necessidade assim extrema, o que no nosso caso não é, né? Não é necessidade extrema. Lógico que eu morro de saudade dos parentes do Brasil, morro de saudade do Brasil, mas assim, não é uma necessidade extrema de viajar agora. Então a gente não tem viajado por isso, mas assim, a maior vantagem da companhia aérea é você viajar de graça. Eu não viajei muito por causa da neném, mas tem colegas minhas que já foram pro Japão, já foram pra China antes do negócio do corona, foram pra Austrália, foram pro Havaí, países da América do Sul, assim, tem pessoas lá no meu trabalho que passam o tempo todo viajando. Tipo, eles trabalham um monte, aí tiram uns 4 dias off, assim, uns 4 dias de folga só pra viajar, mas viajam mesmo, se aproveitam muito. Então, se você for contar o benefício da viagem, acaba que o seu salário é muito mais. Tipo, eu e minha família, a gente viaja uma média de 3 a 4 vezes ao ano pro Brasil. Então, se você fizer as contas, 3 pessoas, que a minha neném agora já paga, que ela 3 anos. Então, a média da passagem é de 1.200 a 1.500, ida e volta. Então, 3 pessoas, vamos pôr por baixo aí, $3.600. Fazer isso 4 vezes por ano, o tanto de dinheiro que dá. Então, acaba sendo uma vantagem, né? Se você vê os prós e os contras, você tem muito mais vantagem em trabalhar para uma companhia aérea. Bom, então é isso. É esse o tanto que ganha. Você começa com $15, aí cada ano, a média, eles vão aumentando $1. Então, se você ficar 10 anos, se eu não me engano, o máximo que eles estão pagando agora é $32 por hora. Então, de 10 anos até 15, 20, é o mesmo tanto, é $32 por hora. Mas cada ano eles vão revisando isso também, às vezes vai aumentando. Então, é uma oportunidade boa para você fazer carreira. Eu não quero fazer carreira porque eu quero trabalhar com marketing digital. Se você tem um sonho de trabalhar em uma companhia aérea, se você tem um sonho de ser aeromoça, é muito mais fácil você começar como atendimento ao cliente no telefone e depois passar para aeromoça do que você ir direto para aeromoça. Então muita gente fez isso também, até na minha sala tem 2 pessoas que começaram comigo e agora são comissários de bordo. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Um beijão e até a próxima!